Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar aqui nesse momento Evangelho de João, capítulo 15. Peço a você que prepare seu papel, prepare sua caneta, deixe sua curtida, faça aí seu comentário se você quiser e se inscreva no canal, divulgue, nos ajude a fortalecer esse trabalho cada vez mais, certo? Evangelho de João, capítulo 15. Vou usar aqui a minha versão NVI. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesses primeiros 5 versículos, irmão, Jesus ele se apresenta como a videira e apresenta a Deus como o agricultor. Nós somos os ramos. E ele diz: o ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Mas o ramo que está em mim e dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Verso 3, ele fala que nós já estamos limpos pela palavra. Olha o poder que a palavra tem. Purificar, limpar o quê? O nosso coração. Limpar o nosso coração. Jesus ele diz: sem ele nós não poderemos fazer nada. Pensa na coisa mais simples que você faz no seu dia a dia. Quando Jesus ele diz que nós não podemos fazer nada sem ele, isso abrange tudo, irmãos. Não apenas sair de casa para trabalhar, não apenas fazer algo no reino de Deus, não. Isso abrange a nossa vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Sem ele, nós não podemos fazer as coisas que mais simples a gente acha. Aquilo que existe de mais corriqueiro no nosso dia a dia. Sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Por quê? Porque a gente só entende isso, muitas vezes, quando a gente não pode mais fazer. Quando nós não podemos fazer aquilo de simples que nós fazíamos no nosso dia a dia, aí a gente começa a entender que aquilo que a gente fazia sempre dependeu do Senhor e não da gente. Mas nesse momento que o Espírito Santo de Deus, ele forge em mim e em você um coração grato. Um coração grato por tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer. Amém? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha aí. Quer ter resposta de oração? Então permaneça na palavra do Senhor. Insista, obedeça a palavra de Deus para que as suas orações elas sejam respondidas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos.
Olha que interessante. A característica de um discípulo de Jesus é dar fruto. Então, se você não tem fruto, eu lamento te dizer que você não é discípulo de Jesus. Você pode ter um cargo eclesiástico, você pode ir para a igreja, você pode ter 10, 15, 20 anos na igreja, mas se você não dá fruto, você não é discípulo de Jesus. É aqui, irmãos, que está o engano de muitas pessoas. A pessoa muitas vezes ela acha que ela é um pastor, é um missionário, é uma missionária, é um diácono, diaconisa, não sei. E acha que é um discípulo de Cristo. E acha que está servindo a Cristo. Não está. Não está. Não está servindo ao Senhor. Se nós não damos fruto para o reino de Deus, nós não somos discípulos de Jesus. É uma verdade que pode parecer dura, que pode parecer difícil, mas é a verdade. Então, nesse momento aqui, o Senhor, Ele está nos confrontando para que nós sejamos produtivos e venhamos dar fruto para o seu reino. Amém? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que Jesus fala aqui, irmãos, realmente é um desafio. É um desafio porque o ser humano ele tem a capacidade de amar? Tem. Ele tem a capacidade de amar. Mas o ego da pessoa, ela faz com que a pessoa primeiro ela queira receber amor. Primeiro ela quer ser amada, ela quer se sentir amada, para depois ela poder entregar esse amor. Mas é isso que a palavra diz? É isso que Jesus está dizendo aqui? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus ele está mandando, ele está ordenando que a gente ame. Ele não está dizendo, olha, se primeiro receba amor, para depois, aliás, primeiro seja amado, para depois você amar alguém. Não é isso que Jesus fala, irmão. Não é isso que o Senhor fala. Ele fala que a gente tem que nós temos que amar. Irmãos, e nós só temos a capacidade, nós só vamos desenvolver a capacidade de amar alguém quando nós enxergarmos a nós mesmos. Por isso que Jesus fala, por isso que a palavra de Deus fala lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos, irmãos, trata-se de a gente enxergar o próximo como nós enxergamos a gente. Nós muitas vezes, irmãos, quando fazemos algo errado, nós queremos a misericórdia. Mas quando é outra pessoa que faz algo errado, a gente quer a justiça. Quando nós fazemos algo errado, nós queremos compreensão. Mas quando é o outro,
Não existe compreensão. Não existe justificativa, não existe explicação. Isso aqui, irmão, deve ser algo. Isso que o Senhor ele está falando aqui nesse momento, deve ser algo, deve ser alvo das nossas reflexões. Deve ser alvo para mim e para você pensar, refletir no nosso dia a dia. Eu repito mais uma vez, quando é outra pessoa que erra, a gente quer justiça, mas quando é a gente quer misericórdia. Quando é outra pessoa que erra, irmão, não tem explicação, não tem justificativa. Mas quando é a gente que erra, a gente é incompreendido. A gente quer compreensão. A gente quer acolhimento. E nós, irmãos, nós só desenvolvemos a capacidade de amar quando a gente deixa de ser pessoa superficial. Quando nós deixamos de ser pessoas rasas de entendimento. Enquanto a gente fica nessa superficialidade, a gente vai ser pessoa, irmão, que a gente não tem capacidade nem de amar a gente mesmo. Quanto mais o outro. Mas que nesse momento, irmãos, o Espírito de Deus, ele fale, ele tem a liberdade de agir sobre as nossas vidas e mudar essa dureza de coração que existe na gente. Amém? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Agora, você vê que mudou o nível de relacionamento. Servos é no Antigo Testamento. Agora o Senhor nos chama de amigos. Ele muda o nível de relacionamento que nós temos com Ele. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor ouviu do Eterno, Ele nos comunicou. Ele comunicou a mim e a você. Ele tornou conhecido a mim e a você. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui traz algo muito importante também para a gente se pensar. Hoje em dia as pessoas, pregadores, eles querem aplauso. Eles não estão interessados em levar uma mensagem que vai produzir a mudança, que vai contribuir para a mudança da vida das pessoas. Não. Eles estão interessados em receber, aplauso. Eles estão interessados se as pessoas elas gostaram da mensagem ou não. Eles estão interessados em ibope, em like. Estão interessados nisso. Eles não estão interessados em realmente propagar a verdade de Cristo.
E Jesus ele está dizendo que o mundo ele vai nos odiar. Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém, irmãos? Aqui nós encerramos capítulo 15 do livro de João. Jesus aqui, irmãos, ele realmente a gente vê o Senhor ele abrindo o coração para os seus discípulos. E que nós, irmãos, que o Espírito do Senhor ele fale ao nosso coração, que que a palavra do Senhor que nós lemos, esse capítulo, ele venha trazer impacto para as nossas vidas, mudança para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada pessoa que visualiza, Senhor, esse vídeo, por cada pessoa que visualiza esse estudo, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Meu Deus, que nós sejamos pessoas, que nós sejamos discípulos do Senhor, que nós sejamos produtivos para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a permanecer a cada dia em Ti, para que o Senhor permaneça em nós, Pai. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Foi um prazer e até a próxima, querendo Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Deixe aí sua curtida, se inscreva no canal. Amém. Deus abençoe.